Agora vamos começar uma nova sessão a partir do capítulo 3, de 1 a 11. É uma sessão, na verdade, ela é um pouco mais comprida. Ela vai do versículo 2 desse capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 1. Essa sessão a gente vai dividir em três alertas. E nós vamos falar só de um deles nessa noite. Essa passagem de capítulo 3, de 1 a 11, nós vamos estudar sobre o primeiro alerta que Paulo fala aqui. É alerta contra os falsos mestres legalistas. Vai aí do versículo 2 até o versículo 11. O segundo alerta, só para os irmãos já saberem, vai do versículo 12 ao 16, que é um alerta quanto à necessidade de progredir na vida cristã. E o terceiro alerta vai do versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1, que é o alerta quanto aos libertinos. Então nessa noite nós vamos estudar sobre os mestres legalistas, os falsos mestres legalistas. É um alerta. Vamos ler, versículo 1 até o 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é da lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos fazer uma oração? Pai, aqui está a tua palavra. Somos gratos por tê-la à nossa disposição, porque é ela que nos revela a ti mesmo. E na esperança de que o teu Santo Espírito aplique ela em nossas vidas, sem o qual nós não poderíamos compreender essas verdades, desde já nós te agradecemos. E suplicamos que todos nós aqui nessa noite, todos sejamos edificados na verdade, pelo poder do teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, com esperança e com gratidão, para a glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então esse primeiro alerta aqui, nós vimos aqui do versículo 1 até o versículo 11, Paulo ele está começando uma nova sessão nessa carta. Ele já havia feito alguns alertas anteriores, no capítulo 1, no capítulo 2, ele fala sobre o perigo da desunião, o perigo da igreja não viver na unidade. E por causa de partidarismo e vanglória, a igreja poderia estar vivendo uma situação perigosa de quebra de unidade. Então, o primeiro ponto que ele tratou foi a respeito da unidade, para que todos tenham o mesmo sentimento de Cristo, que é um sentimento de humildade, de esvaziamento, para que dessa forma todos pudessem viver em harmonia, servindo uns aos outros. Como nós encerramos essa sessão nesta manhã, nós pudemos mais uma vez confirmar que tudo que Paulo menciona nessa primeira sessão, que foi do capítulo 1 até o fim do capítulo 2, é que o outro é mais importante que o eu, o outro vem na frente do eu. Isso é importante para nós como crentes em Cristo Jesus.
Foi o primeiro ponto que Paulo tratou. Agora ele começa uma nova sessão. Ele começa de uma maneira interessante, porque ele usa o capítulo 1 que parece que não tem nada a ver com o assunto. Perdão, o versículo 1, o capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim, que nesse versículo ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, quando ele começa falando nessa sessão, ele vai dar um alerta muito sério a respeito contra os falsos mestres legalistas. Então, ele já entendendo que ele ia tratar de assuntos bastante sérios com a igreja, ele também prepara a igreja no sentido de trazer motivação, trazer consolo, trazer alegria e de uma certa forma fazer com que a igreja assim estivesse receptiva ao que ele iria falar. Então ele começa nesse versículo 1 falando nisso, né? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E ele também fecha a sessão no capítulo 4, versículo 1, falando algo semelhante. Ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, ele começa falando: alegrai-vos no Senhor. Ele termina dizendo que vocês permaneçam firmes no Senhor. Ele vai explanar então no Senhor, porque é através do Senhor e somente pelo Senhor que a igreja teria vitória contra o que ele ia expor agora, contra esses 3 perigos iminentes na vida da igreja, né? Então Paulo afirma a necessidade de cada crente estar dependente do Senhor acima de tudo e de todos, tanto na alegria quanto na sua firmeza para o combate. Eles não poderiam permanecer firmes somente pelas suas próprias forças. É isso que ele quer dizer. Então ele quer dizer que tanto a satisfação e a alegria do crente não dependiam de pessoas ou circunstâncias, que a nossa alegria e a nossa satisfação vem do Senhor, não são por coisas que temos ou deixamos de ter, não são por pessoas que às vezes podem, nós não dependemos de pessoas e nem de circunstâncias. Obrigado, irmão. Nós dependemos do Senhor para termos satisfação, para termos alegria. Deus pode usar circunstâncias, Deus pode usar pessoas, mas em última análise, nós sempre temos que olhar assim: é Deus que proporciona alegria para nós. Tudo vem do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, né? Como também, isso eu falei da parte da alegria, como também a sua força e firmeza não dependiam de sua própria situação atual que eles estavam passando. Então o aqui e agora não é a realidade para nós. Entendeu o que eu quero dizer? Na verdade, é no Senhor que nós encontramos firmeza. Se eu e você olharmos para a situação que está ao nosso redor, nós ficamos fracos. Nós entendemos que nós não temos força para resolver praticamente nada que está à nossa frente. Nós não temos sabedoria para lidar com algumas situações. Nós não temos poder para resolver muitos problemas que estão na nossa frente para serem resolvidos. Então, Paulo está também mostrando, tanto capítulo 3, versículo 1, quando ele começa essa sessão, e o capítulo 4, versículo 1, quando ele termina a sessão, ele diz que vocês se alegrem, mas que vocês também tenham força e permaneçam firmes no Senhor. É a única chance que nós temos de passarmos por essas circunstâncias. Se não for no Senhor, nós estamos falidos, né? Não conseguiremos. E vamos ver então o que é que Paulo começa a falar. O que ele quer dizer com isso, então, só para encerrar essa sessão, esse versículo primeiro, ele diz assim, seria mais ou menos resumindo ou parafraseando, ele diz o seguinte: olhem para o Senhor e no que vocês já ganharam dele e que ninguém mais tira de vocês. Tudo que nós ganhamos em Cristo, ninguém tira. Então tudo aquilo que vem do Senhor, ninguém nos rouba, ninguém tira. Então todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus são eternas e ninguém nos tira. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa firmeza em Cristo, que nós temos tudo que nós recebemos dele, ninguém nos tira. Ele termina esse versículo primeiro falando uma coisa muito interessante, como um homem maduro, como um homem sábio,
como um homem prudente, e ele diz o seguinte, que é segurança para, não me traz desgosto, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. O que Paulo quer dizer com isso? Provavelmente esses assuntos de cautela, acautelai-vos, que Paulo vai começar a mencionar agora, ele já tratou com os filipenses. Não sabemos de que forma que Paulo tratou, mas pela sua colocação no fim desse versículo primeiro, provavelmente Paulo já tinha alertado a eles quanto aos falsos mestres, quanto à necessidade de estar deixando as coisas para trás e avançando para o alvo, desenvolvendo a sua carreira, e quanto ao perigo também dos libertinos, né? Que você está na graça, então na graça você faz de tudo. Não é assim, né? Então esses três perigos que ele alerta à igreja, ele provavelmente já tinha tratado. Por isso ele fala, eu vou falar de novo para você. Eu vou repetir para vocês as mesmas coisas. Isso não é problema para mim, é prazer para mim. E para vocês é segurança. É a mesma coisa que João fez nas suas cartas. Quando nós estudamos a primeira carta de João, vocês se lembram que ele era repetitivo? Ele tratava de um assunto no primeiro capítulo, repetia algumas coisas semelhantes no segundo e no terceiro, e quando ele encerra a carta, no quinto capítulo, ele trata também dos mesmos assuntos. Então ele era repetitivo. Pedro, a mesma coisa. Se você for estudar a carta de Pedro, as cartas de Pedro, tem textos semelhantes a isso que Paulo está falando aqui, que ele gosta de repetir as mesmas coisas e é segurança para a igreja. Pedro fala isso no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 12, no capítulo 1, versículos 12 e 13 da sua segunda carta, e também na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 1, ele fala também que ele gosta de mantê-los lembrados dessas mesmas coisas. Então Pedrão também era um cara prudente, né? E gostava de estar repetindo para a igreja, porque ele conhecia que a mente humana é limitada, ela perde rápido, ela esquece rápido das coisas. Essa repetição, né, que Paulo fala aqui, a gente encontra também uma base para isso, e muito importante, no Velho Testamento. Qual é o livro de repetição de Deus? Chama-se Deuteronômio. Deuteronômio é repetição de tudo que Deus ensinou através de Moisés para o povo de Israel. E no capítulo 6 existe uma palavrinha lá que ele exorta que o pai de família faça com sua família, especialmente com seus filhos. Chama-se, ele fala assim: inculque essas palavras aos teus filhos, assentando na mesa, andando pelo caminho, ao levantar-te, ao deitar-te, escreva nos umbrais da sua porta, na sua mão, ou seja, para que você sempre tenha lembrança de tudo isso, porque isso que eu vou falar é muito importante. É isso que Paulo quer dizer, é inculcar, é falar repetidamente para que a gente grave essas verdades, porque o que ele vai falar é de grande importância, é relevante. Então vamos lá. Primeiro alerta, então, começa aí no versículo 2. Primeiro alerta, contra os falsos mestres legalistas. No versículo 2, ele começa com uma palavra e repete 3 vezes a mesma palavra. Qual é a palavra? Qual é a exortação? Acautelai-vos. No grego, a palavra blepo significa o seguinte: guardai-vos, guardai-vos, estais de sobreaviso. É um termo também militar, né? Vigiai, vigiem, estejam atentos, tende cuidado. São termos relacionados com acautelai-vos que você encontra no Novo Testamento, ao longo de várias passagens do Novo Testamento. E esse termo, então, ele está mostrando que a ideia aqui é como no episódio lá em Neemias. Eu não sei se os irmãos se lembram da carta do livro de Neemias. É um livro muito importante, é um livro de reforma, é um livro que fala do primeiro reformador
que a gente encontra no Velho Testamento, né? Neemias, né? Perdão, não é o primeiro, né? Mas ele é um dos reformadores que você encontra no Novo Testamento, que você encontra detalhes, não só sobre a vida de Neemias, mas sobre a obra de Neemias. É um livro fantástico, e eu sugiro para todos os irmãos que pudessem ler esse livro. A maneira com que Neemias, de maneira corajosa, impulsionada por Deus, Neemias põe em mãos a obra, mas ele não estava sozinho. Então, no livro de Neemias, especialmente no capítulo 2, versículos 18 a 20, a gente encontra algo muito interessante que nos remete a essa passagem de estar acautelado, tendo cautela, tendo cuidado, né? O que a gente estuda ali? Perdão, não só no capítulo 2, mas ao longo dos primeiros capítulos de Neemias. Ele trata de algum assunto que eu vou fazer um resumo para nós aqui nessa noite. Eles estavam atentos na edificação dos muros. Eles estavam atentos no trabalho e na defesa da sua cidade. Vocês lembram que ele voltou do exílio, se estabeleceu em Jerusalém. Quando ele chegou lá, a cidade estava destruída, mas ele precisava começar pelos muros. A primeira obra que ele intentou fazer era a edificação dos muros. Ele precisava fazer isso. Então eles estavam atentos ali. O que é que eles tinham? Eles tinham, em primeiro lugar, disposição ou fogo no coração. Eles não começaram com a pá de pedreiro para a edificação do muro, e nem com a espada para defender a cidade. Isso eles pegaram depois. Você se lembra? Mas começou com uma disposição de coração, obra que vem de Deus. Então eles começaram com essa disposição de coração. E também eles estavam com nenhuma das mãos, eles carregavam uma ferramenta, e na outra para a obra, e na outra mão eles carregavam uma espada para se defender dos seus inimigos. Então eles estavam acautelados, eles estavam com muita cautela. O que isso nos ensina? Que nós temos que pegar todas as nossas armas, todas as ferramentas que nós temos à disposição para o trabalho e para a defesa da nossa fé. É isso que nós precisamos. Nós precisamos trabalhar para a edificação da nossa fé, e nós precisamos proteger a nossa fé. Nós temos que ter essa disposição. Como é que nós fazemos isso? Estudando a palavra de Deus, tendo ela enchendo, inculcando essas verdades na nossa mente, porque somente pela palavra de Deus eu vou discernir falsos ensinamentos, eu vou discernir o que presta e o que não presta, eu vou poder fazer julgamento sobre o que é bom e o que não é, e sobre o que é bom eu vou ficar, e sobre o que não é eu vou jogar fora. Eu vou julgar todas as coisas, mas vou reter só o que é bom. E como é que eu posso fazer isso? Tendo conhecimento bíblico. Tendo conhecimento bíblico. A nossa maior ferramenta e arma é a Bíblia Sagrada. Nós precisamos conhecer mais da Bíblia. Então, Paulo está falando sobre isso. O termo é mais ou menos esse, de Neemias, que Paulo está querendo aplicar aqui para eles. Agora, é interessante que ele fala 3 categorias de homens, melhor, não são 3 categorias de homens, são 3 situações aqui que a gente pode chamar da mesma pessoa, dos falsos mestres. Eles tinham 3 características negativas que eles deveriam se acautelar. É interessante que ele usa alguns termos até pesados. Paulo usa termos pesados. Por exemplo, o primeiro dele, ele fala assim: acautelai-vos dos cães. Não é porque para ter medo daquelas casas que tem aquela plaquinha, cuidado do cão bravo. Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está querendo mostrar algo a respeito de homens. Mas como que o homem pode ser um cão? Na linguagem bíblica, cães quer dizer o seguinte: quer dizer que são homens de corações obstinados.
homens que são embrutecidos, homens que são impenitentes quando pecam, eles não se arrependem, eles não voltam atrás. Então eles chamam-se impenitentes. Cães são pessoas de espírito indomável ou insubmissos. São pessoas de corações obstinados, insubmissos, não se curvam diante de autoridade. É isso que chamam-se cães, eles não respeitam a autoridade. Essa é a primeira característica desses falsos mestres legalistas. São cães, nesse sentido. Quem que fala também sobre isso? 2 Pedro fala sobre isso. Ele compara esses homens que são tão duros de coração, tão soberbos e cheios de si, que ele diz que é como eles são comparados ao cão que volta ao próprio vômito, e eles comem o próprio vômito. São termos pesados que Paulo usa, que Pedro usa, e que Judas também usa. Judas também usa para denunciar na sua carta esses falsos mestres. Então, eles pegam pesado para denunciar essas pessoas. Quando ele começa a falar de cães, ele já pegou pesado. Está falando de gente de coração obstinado, né? A segunda denúncia que ele faz, ou melhor, a segunda qualidade, não é nem qualidade, né? Essa situação desses falsos mestres, características, eles eram maus obreiros. O que significa maus obreiros? Eles queriam mostrar por obras carnais ou más obras sua espiritualidade vazia. Sabe quem denunciou eles primeiro, antes de Paulo? Jesus. Jesus denunciou no capítulo 23, Mateus, no capítulo inteirinho, ele fala sobre acautelai-vos dos escribas e fariseus. E ele fala várias vezes: ai destes homens, ai destes homens. O que ele quer dizer? Esses homens estão perdidos e não se curvam. Então eles são maus obreiros. Ele chega a dizer que esses homens eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro só tinha rapina, morte. Então, esses homens eram maus obreiros, é o que Paulo está falando aqui. E Jesus também denunciou esses homens, né, como os escribas e fariseus, dizendo que eles ensinavam bem, mas não praticavam o que eles ensinavam. Isso é um ponto importante para a gente entender. São os maus obreiros. Terceira denúncia de Paulo, característica desses homens: falsa circuncisão. O que quer dizer isso? Esses homens queriam mesclar com a verdadeira justiça de Cristo pela fé complementos humanos, objetivando valorizar a sua justiça própria. Então Paulo fala que eles eram a falsa circuncisão. Como Paulo denunciou também no livro na sua carta aos Gálatas. Ele chega a falar no capítulo 5, e lá o subtítulo do capítulo 5 é o seguinte: ou a lei ou Cristo. Ou você é salvo pela lei, ou você é salvo por Cristo. A sua justiça ou está num lugar, ou está em outro. É isso que Paulo denuncia também no capítulo 5 de Gálatas. Por quê? Porque esses falsos mestres legalistas estavam mostrando o seguinte: não é só, tudo bem, você foi batizado, você creu no Senhor, mas você tem que se circuncidar. Mas você tem que fazer tais obras, e tais obras, e tais obras. Porque sem essas obras, a sua fé, ela está duvidosa. Não é o que Tiago fala, que a fé, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Mas ele está falando algo diferente. Ele está mostrando o seguinte: não é por causa das obras que você tem a fé. Mas Tiago fala assim: porque você tem a fé, você então pratica as boas obras. Você já está salvo e justificado. E porque está salvo
e justificado, você pratica as boas obras. Você não precisa praticar boas obras para ser salvo, mas porque você já está salvo, é porque você pratica as boas obras, não é mesmo? É o que Paulo explica no capítulo 2, né? Versículos 8 e 9, lá em Efésios, quando ele mostra que nós somos salvos pela fé, não por obras. Isso não vem de vós, é dom de Deus, pela graça mediante a fé, né? Que nós somos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos feitura dele para as boas obras, que Deus já de antemão preparou para que nós andássemos nelas, né? Então, aqui, os falsos mestres legalistas estavam querendo botar na mente dos cristãos daquela igreja o seguinte: se vocês não praticarem essa obra, a sua fé não existe, vocês não estão salvos. Mentira! Eles tinham que entender que eles não foram salvos pelas obras, eles foram salvos única e exclusivamente pelos méritos de Cristo e não deles mesmos. O erro nunca vem sozinho, irmãos, mas misturado com a verdade. Vocês já viram aquela historinha, né? Que ninguém dá um copo de veneno para a pessoa beber e ainda escrito assim, veneno. Quem que vai beber? Ninguém bebe. Mas se alguém me der um copo com Coca-Cola com veneno dentro, estou lascado. Então, era mais ou menos assim. Eles misturavam com a verdade a mentira. E é isso que ele queria. Paulo falou: vocês tomem cuidado com a falsa circuncisão. Eles queriam misturar mentira com a verdade. Esse é o grande perigo. Não vem sozinho o erro, vem acompanhado e mesclado com verdade. Versículo 3, Paulo traz a seguinte verdade para a igreja. Ele diz que a verdadeira circuncisão, ou seja, os verdadeiros eleitos, primeiramente, eles não confiam em si mesmos. Vocês viram o final do versículo 3? Não confiamos na carne. Ele não está confiando em si mesmo. Então aqui é um grande ponto do verdadeiro salvo, do verdadeiro justificado, do eleito, da verdadeira circuncisão, que eles não confiam na carne, nem para a salvação e nem para permanecerem em Cristo. Eles não confiam em si mesmos, eles estão constantemente pedindo graça para Deus, graça para Deus. Senhor, me segura, Senhor. Uma vez eu ouvi de um irmão que já faleceu, e ele falou, achei interessante, porque é um hino que a gente cantava, né? Não aqui, a gente cantava em outros lugares, mas ele fala assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ele falou assim: está errado. Se eu segurar na mão de Deus, uma hora eu vou soltar. Então é melhor falar o contrário: Senhor, segura na minha mão, né? Então, Senhor, me segura, porque se eu for segurar na tua mão, eu não posso confiar na minha carne, eu não posso confiar em mim mesmo. Então, Senhor, é o contrário, me segura. Eu não posso segurar na tua, eu não consigo me garantir, mas o Senhor me garante. Então, segura na minha mão, né? Então, os verdadeiros eleitos depositam a sua confiança na Trindade. Vocês viram aqui? O que é que Paulo fala aqui? Versículo 3: somos a verdadeira, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui? Que esses verdadeiros eleitos depositam a sua confiança na Trindade. Parafraseando, Paulo quer dizer o seguinte: que os verdadeiros eleitos adoram a Deus Pai no Deus Espírito e se gloriam no Deus Filho. Então a Trindade está operando na adoração. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre a palavra adoração. A palavra adoração significa serviço, é servir. Então servir a Deus, ou seja, caminhar com Deus, somente na dependência de Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E Jesus deixou bem claro isso no capítulo 15 do Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Agora, dos versículos 4 até o versículo 6,
Tem uma situação bastante interessante aqui. Paulo se coloca agora aqui mais uma vez como vitrine, né? Ele se coloca aqui numa situação bastante interessante. Ele mesmo se coloca aqui. Nesses 3 versículos, 4, 5, 6, Paulo mostra que quanto ao legalismo, ele mesmo, Paulo, mais do que qualquer outro, tinha qualificações que o colocava em posição superior a esses falsos mestres. Vamos ver o que Paulo fala dele mesmo? O que é que ele fala dele mesmo? No capítulo 4 ele já fala: se alguém pode confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está falando dele, ele poderia confiar na carne. Por quê? Ele vai explicar a partir do versículo 5. Ele fala, em primeiro lugar, que ele tinha a marca principal do verdadeiro israelita. Qual é a marca principal? Versículo 5: circuncidado ao 8º dia. Ele foi pequenininho e foi circuncidado. Qual é a marca do israelita que eles se gloriavam tanto? Circuncisão. Se tem circuncisão, é o ponto aqui, né? A falsa circuncisão, né? E Paulo está querendo mostrar que circuncisão, na verdade, agora, em Cristo, não vale mais nada. Mas nós não chegamos lá ainda. Então, ele diz que ele tinha marca como um verdadeiro israelita. Primeira marca e a maior marca dos israelitas, circuncisão. Paulo, como menininho e como homem, tinha essa marca. Segundo lugar, o que é que Paulo tinha? Sua genealogia era pura. O que é que ele fala ainda no versículo 5? Da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim. O que ele quer dizer? Ele nasceu em berço esplêndido, como um verdadeiro israelita. Ele era filho de israelitas puros, né? Então a sua linhagem, sua genealogia era pura. Terceiro lugar, o seu idioma praticado em sua família de origem era puro. Onde você encontra isso? Aí no versículo 5 ainda. Ele era hebreu de hebreus. O que ele quer dizer aí? Ele quer dizer que o idioma que eles praticavam lá na família do pai e da mãe de Paulo era um idioma hebraico ou aramaico puro, não era misturado como os judeus da diáspora. Quando os judeus se dispersaram pelo mundo afora e foram esparramados, alguns foram cativos, mas alguns fugiram, e quando voltaram, eles tinham alguns dialetos diferentes, né? É mais ou menos como a gente vê aqui, por exemplo, lá na fronteira do Paraguai, alguns falam que existe um idioma lá chamado Brasil-Guaio, né? Outros falam portunhol, né? Mistura o português com o espanhol, dá o portunhol, né? É uma mistura, não é puro. Paulo disse: eu não tenho esse idioma. A minha língua de nascimento é hebraico, então o meu idioma é puro. Quarta qualificação de Paulo, que ele diz: que sua doutrina e sua ética eram irrepreensíveis. Ele diz: quanto à lei, quanto ao zelo, quanto à justiça. Irrepreensível, Paulo não quer dizer ele era perfeito, mas ele, quanto à lei, era um praticante diligente. Ele fazia todo o esforço para praticar a lei. E com isso ele também tomava algumas atitudes, como por exemplo, perseguir a igreja. Para Paulo, ele estava fazendo a coisa mais certa do mundo, e estava fazendo isso para Deus, porque eles naquela época entendiam que os cristãos eram uma religião que queria colocar um outro Deus dentro de Israel. Então eles perseguiam a igreja, achando que estavam fazendo a coisa certa. E Paulo fazia isso, ele era zeloso. Então Paulo tinha qualificações que realmente o colocavam em destaque quanto a ser um israelita. Ou seja, o que Paulo quer dizer com isso? Que o seu pedigree era top. Ele era puro sangue israelita. Ele era um puro sangue israelita. Paulo pega tudo isso, todas essas qualidades, e vejam o que Paulo vai fazer com tudo isso, gente. O
Que desperdício de Paulo! O que é que ele vai fazer com todas essas suas qualificações? Vamos ver aí o versículo 7 e versículo 8. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo isso aí que eu falei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Paulo trocou todas estas virtudes. Isso aqui, meus irmãos, não são pecados, não são vícios, não são coisas erradas. É difícil jogar coisa boa fora, né? Mas foi o que Paulo fez. Paulo jogou tudo isso fora. São qualidades, são virtudes. Ele não guardou essas virtudes. Não guardou isso. Ele trocou todas essas virtudes que lhe geravam uma autoconfiança orgulhosa por causa de Cristo. Ele jogou tudo fora. Irmãos, aqui a gente aprende que ninguém abre mão do bom, a não ser que se lhe apresente algo melhor. Se ele achou algo melhor, ele abriu mão daquilo que era bom para ganhar algo muito melhor. O versículo 8 é a essência que Paulo está mostrando para que a igreja pudesse entender, para poder combater os falsos mestres legalistas, ou o legalismo. E aqui no versículo 8, o que é que Paulo explica? A gente vai se deter um pouquinho mais nesse versículo 8, e ele explica então o seguinte, que aqui está a essência deste ensino quanto ao alerta contra os falsos mestres. Qual é a essência desse versículo? A sublimidade do conhecimento de Cristo. A sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele então, em contrapartida, o que ele faz? Nesses dois versículos, 7 e 8, ele menciona 3 vezes a palavra perda ou perdi. Ele diz que, no versículo 7, considerei perda, tudo isso aí eu considerei como perda. No versículo 8 ele diz que eu considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento do meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas e as considero como refúgio. O que Paulo quer dizer com isso? Irmãos, aqui, essas palavras, perdi ou perda, no grego, seria o termo zemia ou zemio, significa o seguinte: causar ou sofrer dano, ter prejuízo. Esse termo foi usado e vivido por Paulo e seus companheiros de naufrágio, e vocês conhecem a história, lá no capítulo 27 de Atos. Se você pegar o versículo 9, o versículo 10, principalmente o versículo 38 do capítulo 27 de Atos, você vai ver que eles tiveram que tomar uma decisão. Qual era a decisão deles? Quando eles viram que o barco, o navio, já estava numa situação precária, já estava para afundar, e numa região, no mar, onde estavam correndo sério risco de todos morrerem, eles tiveram que tomar uma decisão. O que eles fizeram? Pegaram todo o trigo que tinha na bagagem e jogaram fora. Para que aquele trigo servia? Porque tinha muitos padeiros ali dentro do navio que faziam todo dia pães para eles se alimentarem. Qual era a comida básica naquela época? Pão. Eles faziam, aquele trigo era a comida deles de todo dia. Eles tiveram que abrir mão de algo bom para poder chegar a algo melhor. Qual era algo melhor? Sobreviver. O que adianta manter todo aquele trigo lá se todo mundo vai morrer afogado? Para que serve o trigo? Um monte de morto. Qual foi o resultado? 276 vidas sobreviveram. Ué, mas ele não afundou? Afundou, mas lá perto da praia. Ali no meio do mar, onde eles estavam, ia ser muito perigoso. Portanto, eles jogaram o trigo fora. O que aconteceu com o navio? Ele ficou mais leve. As ondas levaram para ele para outro lugar.
E chegando perto da praia, o navio se espatifou. Mas estava perto da praia, não estava em alto mar. Quem ia sobreviver em alto mar? Mesmo que tivesse com um monte de trigo na barriga, ninguém ia sobreviver. É essa a situação. Eles abriram mão do bom para ficar com o melhor. É o que Paulo está mencionando aqui. Paulo está dizendo que ele abriu mão daquilo que era lucro para ele e considerou perda, prejuízo, para ficar com Cristo Jesus. Qualquer confiança que obstrua ou se coloque em algo que não seja na pessoa ou na obra de Cristo é prejuízo. Nossa confiança, especialmente, principalmente, quando se fala de salvação, que é o caso aqui que Paulo está querendo combater, os falsos mestres legalistas, a justificação não vem por obras, não vem por ser um verdadeiro israelita. Como Paulo, tinha um pedigree impressionante, mas não servia para Deus. Porque o verdadeiro crente é salvo pela fé, e não por ser quem ele era, e não por fazer o que ele fazia, né? Então, essa confiança que não está em Cristo, ela é prejuízo, e não é lucro. Aqui também a gente vê o caso do fariseu e do publicano, todo mundo conhece a história, né? Quando o fariseu quis se justificar diante de Deus, porque ele orou e disse assim: ó Senhor, te dou graças porque eu não sou como os demais homens e nem como esse pecador aí. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu vou todo dia na igreja e faço isso e faço aquilo, e leio a Bíblia, não sei o que, papapá. E Jesus diz que o outro, que era o pecador publicano, não tinha nem condições de levantar os olhos para Deus, e ele batia no seu próprio peito, olhando para baixo, e ele falava assim: Senhor, ser propício para comigo, pecador. Qual é a resposta de Jesus? Este, ou seja, o publicano, o pecador, voltou para casa justificado, e o outro não, porque ele depositou a sua confiança no seu trigo, ele depositou sua confiança no que ele era e no que ele fazia, voltou para casa sem justificação. Não confiou na justificação de Cristo e na realidade de que nós podemos ser propiciados ou salvos e justificados somente e exclusivamente pela obra e pelos méritos de Jesus Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Paulo faz mais do que somente denunciar o perigo dos falsos mestres, mas apresenta o lucro do conhecimento e do relacionamento com o verdadeiro mestre. Ele fala dessa sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele está querendo dizer para a igreja que existe algo melhor. Se vocês pensam que com esse bife que vocês estão comendo aí no seu pratinho, isso está satisfazendo vocês, eu tenho algo muito melhor para mostrar para vocês. Eu tenho um banquete para vocês. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, tirar uma coisa e não dar nada fica difícil. Mas Paulo está falando assim: eu joguei tudo fora, e sigam o meu exemplo. Só que eu achei algo melhor. Ele não ia jogar fora se ele não tivesse algo melhor. É isso que Paulo está apresentando para a igreja. Existe algo infinitamente melhor do que as obras, do que a nossa autojustificação, né? A nossa autoconfiança. Existe algo muito melhor. Esse termo, sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, compara-se com o termo usado em capítulo 1, versículo 23. O que Paulo fala lá em capítulo 1, versículo 23? Que ele diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Existe algo muito melhor. Não que o que ele estava fazendo não era bom, mas que existe algo muito melhor, né? De estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Agora, ele fecha o assunto, irmãos, nesses três últimos versículos, versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Ele apresenta para a igreja três bênçãos que a igreja já tinha em Cristo Jesus. Versículo 9, ele fala da primeira bênção,
A verdadeira justificação pela fé e não por obras. O que ele fala no versículo 9? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então quem salva é Cristo, por meio da fé nele, por meio da fé em Cristo. Os méritos são de Cristo, e o meio é a fé, é através da fé nele. Mas os méritos não são da fé, os méritos são de Cristo. É isso que ele fala aqui. Segunda colocação que Paulo faz, segunda bênção que a igreja já tinha. Versículo 10: a verdadeira transformação ou santificação. Mas peraí, santificação não é obra que está em andamento? Sim, mas somente para aqueles que estão em Cristo. E ele diz o seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, nascendo de novo, ou seja, já sendo justificado em Cristo, e pelos sofrimentos também da vida em Cristo, o crente terá o seu caráter moldado. Ele usa alguns termos aqui, por exemplo: conhecer, comunhão e conformando-me com ele. Esses termos mostram que o conhecimento da doutrina e a intimidade com o Senhor transformam o caráter e a ética do eleito. Esse é um processo de santificação. Embora nós já estudamos no capítulo 2 que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, mas é Ele, Deus, quem opera em vós, tanto querer como realizar. Então aqui a gente aprende o seguinte: é nós que temos que nos santificar, mas quem nos santifica é Deus. No Velho Testamento existem inúmeras passagens que diz que eu é que vos santifico. Deus é que nos santifica. Aqui o processo de santificação é uma parceria, é verdade, mas é Ele, em última análise, que opera o querer e o realizar. É Deus que nos santifica. Em último lugar, versículo 11, ele fala sobre a outra bênção e última bênção desse trecho. Se a primeira foi a verdadeira justificação, a segunda, a verdadeira santificação. Agora ele fala da verdadeira glorificação ou vida eterna. E ele fecha dizendo assim: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não é que Paulo precisasse conquistar a ressurreição para a vida eterna. Não é isso que Paulo quer dizer. Essa palavra conquistar aqui, a palavra alcançar a ressurreição, quer dizer o seguinte: alcançar aqui é chegar lá. Alcançar é terminar a carreira. Eu já estou na carreira. Eu não vou sair na carreira, porque Deus está operando em mim o querer e o realizar. Então eu quero chegar lá, até o fim. Então, chegar na vida eterna, ou experimentar dentre os mortos ou ter a ressurreição dentre os mortos, que é a vida eterna, ou seja, a glorificação, quer dizer que Paulo já tinha isso em Cristo, e ele tinha a esperança de chegar lá. Esse alcançar não é que ele tinha que conquistar, não é esse termo como ele usa nos versículos 12 e 13, que nós não vamos estudar hoje. Mas nos versículos 12 e 13, que nós vamos estudar na próxima semana, se Deus assim o permitir, ele fala alcançar no sentido de conquistar. Aí sim, ele vai falar: eu vou conquistar, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para o alto, para conquistar aquilo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. É diferente aqui, né? É diferente dessa proposta dos versículos 12 e 13, onde alcançar significa assim, lutar para conseguir algo. Aqui não é isso, é chegar lá, chegar até o fim, experimentar, concluir. É isso que ele quer dizer. Irmãos, vamos concluir então. O que a gente tira? O que a gente leva para casa? Em primeiro lugar, a nível de conclusão, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui: quais os benefícios
ou lucro de perdermos o legalismo e a justiça própria? Eu faço essa pergunta e vamos, através das conclusões, tentar respondê-la. O que a gente ganha deixando de lado o legalismo e a justiça própria? Em primeiro lugar, Cristo, a gente ganha o entendimento de que Cristo é mais importante do que os rituais religiosos. A gente precisa guardar isso no coração. Cristo é mais importante do que os rituais religiosos, tipo ser batizado, dar o dízimo, vir à igreja, estudar a Bíblia e etc, etc, etc. Nós fazemos tudo isso, mas por causa de Cristo. Nós fazemos isso por causa de Cristo. Isso é bom, não estou dizendo que é errado, mas se nós quisermos fazer isso para ganhar pontos diante de Deus e dos homens, não vale nada. Não vale nada. Nós fazemos tudo isso por causa de Cristo, por amor a Cristo, porque eu já fui justificado por Cristo. Esses rituais religiosos não valem nada para alcançar alguma coisa diante de Deus. Não serve. Mas porque eu fui alcançado por Deus, eu os pratico. Eu os pratico. Eu os obedeço. Segundo lugar, qual o benefício que a gente ganha? A gente entende também que o relacionamento, ou seja, o conhecimento que Paulo fala aí, para o conhecer, pela sublimidade do conhecimento, ele está usando esse termo aí, que é o termo conhecimento, vocês sabem que na Bíblia significa relacionamento. Ou seja, nós entendemos então que, deixando o legalismo, o relacionamento é o maior lucro ou prêmio do crente. Relacionar-se com Cristo é a coisa mais maravilhosa que o crente tem. É o relacionar-se com Cristo. Por isso que ele fala, é sublime, pela sublimidade do relacionamento meu com Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer. Isso é maior do que tudo. Isso é mais maravilhoso do que tudo. Isso é mais lucro para mim do que qualquer outra coisa nesse mundo. Isso a gente pode comparar, por exemplo, com a carta da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, a carta lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, nós não vamos ler, nós já estudamos sobre ela. E ali, o que a gente entende quando Jesus manda João escrever essa carta para aquela igreja? Jesus mostra um monte de qualidades daquela igreja. A igreja estava trabalhando para Jesus. Nota 10 no trabalho e nota 0 no relacionamento. Qual é a repreensão de Jesus para aquela igreja? Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Eu não quero uma noiva que seja uma empregada doméstica. Eu quero uma amante. Eu quero alguém para me relacionar com ela. Eu não quero alguém que mantenha a casa limpa. Eu quero muito mais do que isso. Eu quero poder passear de mão dadas com você no shopping. Eu quero amar você. Eu quero me relacionar intimamente com você. É o que Paulo está querendo dizer aqui. Trabalhar para Cristo fica em segundo plano, mas amar o Senhor e relacionar-se com Ele tem que vir em primeiro. É por causa do meu amor por Cristo que eu trabalho para Ele. O que serve ser dona de casa, ou ser uma empregada doméstica e não ser a esposa legítima do noivo? Né? É muito mais legal, muito mais importante ser a dona da casa e a dona do noivo, a esposa, né? É isso que ele quer dizer aqui. Em terceiro lugar, o amor a Cristo corrige todas as nossas prioridades, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Essa palavra refúgio aqui que Paulo usa é uma palavra muito forte e pesada. Essa palavra significa esterco. No Velho Testamento tem uma passagem muito pesada que Deus fala que Isaías escreve no capítulo 64, versículo 6. Ele fala que as nossas justiças são para Deus como trapo de imundícia. Irmão, sabe o que significa trapo de imundícia? Naquela época,
significava que as irmãs naquela época não tinham absorvente. Sabe o que elas usavam? Um trapo para limparem-se dos seus períodos menstruais. Pesado, né? Impactante, né? Tem que ser assim, senão a gente não entende. E aquele trapo, para Deus, a nossa justiça era pior que aquilo. Aquele trapo de... O que você faz com o trapo daqueles, irmãos? E fala, a não ser jogar fora. Olha só que coisa. Então a nossa justiça é para Deus como isso. Então, quando essas coisas, Paulo jogou fora, mas ele jogou fora por uma causa muito, muito nobre. Ele teve ali, Cristo o encontrou. Então esse amor a Cristo corrige as outras prioridades, ainda que seja justiça, mas eu vou olhar para ela como esterco. Ainda que seja uma coisa boa, mas eu vou olhar para ela como uma coisa que não tem tanto valor assim. Quando Cristo tem a primazia em nossos corações, os outros relacionamentos ou coisas ocupam o devido lugar de forma sadia e prazerosa. Ele não está falando aqui que nós vamos jogar fora tudo isso, mas ele está falando que quando a gente ama a Cristo e coloca Ele como primazia no nosso coração, os outros relacionamentos encontram o lugar devido. Cristo, o amor a Cristo, corrige as nossas prioridades. Somente um relacionamento íntimo com Cristo muda os nossos valores. É isso que nós precisamos. Colocar as coisas boas como coisas boas, não como prioridade. A prioridade é Cristo. Ganhar a Cristo, ser achado nele, conhecê-lo. E por último, irmãos, aqui não tem nada a ver com a pergunta, mas eu gostaria de deixar essa disposição para os irmãos. Como nós falamos sobre o livro de Neemias, um livro muito bom, sugiro para que os irmãos leiam. É um livro muito bom, principalmente na atual circunstância, porque ele fala de reforma. E a quarta conclusão que nós tiramos aqui, que a boa mão de Deus, que é o que Neemias fala muito no seu livro, a boa mão de Deus e a disposição dos nossos corações para a edificação nos levará a bom êxito na obra. Portanto, permanecei desse modo, firmes no Senhor. É a exortação que nós fazemos nessa noite para nós mesmos. Vamos permanecer firmes no Senhor, sabendo que a sua boa mão está sobre nós e que Ele gerou uma disposição em nossos corações para a obra e para o bom combate. Então vamos regaçar as mangas e vamos à obra. Tem muita coisa a ser feita. Amém?